Hoje eu vou te falar 5 coisas que eu queria saber antes de eu ter começado a investir na Bolsa de Valores. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do Já Invest e antes de começar o vídeo de hoje eu já quero te pedir para você se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixa o like nesse vídeo se te ajudar de alguma forma e compartilha ele com seus amigos, principalmente quem está começando a investir agora na Bolsa de Valores. Por mais que o tema de hoje seja um pouco mais de iniciante, eu acho que ele serve também para alguns investidores que começaram da forma errada, tá? Então eu separei aqui 5 tópicos, 5 dicas de coisas que eu queria saber antes de ter começado a investir. Eu comecei a investir em renda variável no início de 2019, antes disso eu investia só em renda fixa e cometi alguns erros no meio do caminho, então eu vou falar aqui para vocês 5 coisas que eu acho que vocês podem evitar e 5 coisas que vocês devem começar a fazer assim que vocês começam a investir. E a primeira dica que eu tenho aqui para vocês é diversifiquem, tá? Diversifiquem seu patrimônio. Eu sei que é muito clichê aquela frase que diz para você não colocar os seus ovos numa cesta só, mas vai por mim. Se o mercado inteiro concorda, eu acho que é a única coisa que o mercado inteiro concorda é isso, é porque deve ser verdade e é verdade, tá? Você diversificar o seu patrimônio, você só tem benefícios. O primeiro de todos é que você reduz o seu risco, tá? Por mais que a gente não consiga reduzir o risco sistêmico, que é aquele risco que afeta todos os ativos do mercado, por exemplo, o crash que a gente teve em 2020, praticamente todos os ativos caíram ao mesmo tempo. Esse tipo de risco você não consegue eliminar 100% com a diversificação. Mas o risco específico, aquele de cada ativo, você consegue facilmente eliminar esse risco diversificando. Então, se você vai ter empresas do setor de petróleo na sua carteira, tenha mais de uma, tenha uma que você acha muito boa, uma que você acha de um outro case diferente, uma de crescimento, talvez uma de mais dividendos. Tente descorrelacionar os seus ativos, não vai ter 40% da sua carteira no setor financeiro ou 40% no setor elétrico, como a gente vê por aí, a não ser que você conheça muito bem, né? Diversifique também regionalmente, não invista só no Brasil, não invista só em fundos imobiliários ou só em ações. Você pode fazer isso, mas você tem que entender que o risco que você está correndo é maior e, teoricamente, né, ele não vai ser premiado, porque ele facilmente é eliminado com você diversificando. Então você tem que conhecer o seu perfil, entender quais são os ativos que cabem no seu perfil. Eu, por exemplo, gosto muito mais de ações, então eu tenho muito do meu patrimônio em investimento em ações ou estoques, e fundos imobiliários são uma parte menor, mas eu ainda tenho. Então, entende o seu perfil de risco, busque ativos bons, tá? Os ativos têm que ser bons, não adianta você também diversificar em porcaria, em ativo que não vai gerar valor. Então busque bons ativos, descorrelaciona a sua carteira, não mete tudo ali no setor só, e tenha ativos o suficiente ali que você consiga dormir tranquilo, tá? Que se você errar em algum ativo, você não vai perder uma parte relevante do seu capital. Então tem muita gente que às vezes tem 15% do patrimônio num ativo só. E se tiver alguma fraude nesse ativo, e se der algum problema como a gente teve com a IRB em 2020, ou com a Terra Luna agora, uma criptomoeda, em 2022 já, então é por isso que não é aconselhável você ter uma parte relevante no ativo só. Então sempre diversifique, tá? Não tem motivo nenhum para você não buscar diversificar o seu patrimônio. A segunda dica que eu tenho aqui para você é: conheça os ativos que você está investindo, né? Conheça os ativos que você está colocando na sua carteira. Então você aprendeu que você tem que diversificar, então você vai começar já diversificando, tenta começar aí todo mês colocando um ativo na sua carteira, começa aos poucos, vai ali colocando uma ação, um fundo imobiliário, talvez uma criptomoeda, uma stock, um REIT, vai montando a sua carteira aos poucos. Mas você precisa conhecer as suas carteiras, né? Você precisa conhecer os ativos que você tem. Por que que isso é importante? No momento que a gente está vivendo agora, que está tudo caindo, se você não conhece os seus ativos, você não vai ter convicção para manter o aporte neles e manter ele na carteira de vocês no momento difícil. Tudo caiu. É difícil você saber o que é que caiu por fundamento e o que caiu simplesmente por uma questão macro. Então, se você não conhece os ativos, depois você vai sair na rede social aí de todo mundo perguntando o que todo mundo acha do ativo que você tem. Mas você deveria ter uma opinião, você deveria saber o porquê que você comprou, o que você espera desse ativo, porque vai ficar muito mais fácil de depois você saber o momento de vender, tá? Então, se você não sabe porque você comprou, você provavelmente vai vender na hora errada e vai perder dinheiro, tá? Então conheça os ativos que você tem, conheça o risco que eles trazem em sua carteira, o que eles estão agregando, o valor que eles podem gerar, que tipo de ativo que eles são. Conheça bem os ativos. Terceira dica que eu tenho para vocês aqui: faça aportes mensais, tá? Comece na bolsa aos poucos. Algumas pessoas
às vezes tem um dinheiro ali que pegou de um FGTS, ou porque vendeu algum ativo, né, uma casa, um carro, e quer colocar tudo na bolsa de uma vez, porque realmente no longuíssimo prazo tem vários estudos que mostram que se você colocar o dinheiro todo na bolsa de uma vez só, você vai ter um retorno maior do que quem fizer aportes mensais, tá? Só que o que esse estudo não consegue colocar ali no papel é o impacto emocional de você fazer isso. Então, se você coloca todo o seu dinheiro de uma vez só, por exemplo, você tivesse colocado no início agora de 2022, agora você estaria aí com o seu patrimônio todo desvalorizado aí 20%, 30%, depende de como você diversificou o seu patrimônio. E isso não é fácil para você suportar sendo investidor iniciante, ainda mais ano de eleição, guerra acontecendo, uma crise aí mundial, inflação, um monte de gente falando de recessão. Então esse tipo de coisa vai afetando o seu psicológico como investidor. E se você tem todo o seu patrimônio de uma vez só derretendo, isso pode fazer com que você não aguente ficar no momento de baixa, que é o melhor momento para você aportar, tá? O momento de baixa e o momento de lateralização de mercado é o melhor momento para você aportar, para você construir a sua riqueza, porque na hora que o ciclo inverter e ficar mais positivo, você acumulou bem mais ativos nessa queda. Então, você tem que ter essa questão na sua mente, tá? Então, faça aportes mensais, faça aos poucos, entre na bolsa aos poucos, vai tirando a renda fixa aos poucos, conhecendo bem os ativos, montando a sua carteira mensalmente para evitar esse problema. Quarta dica que eu tenho aqui para vocês, não gire o patrimônio. Eu sei que vocês escutam por aí que vender é girar patrimônio, e não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Vender não é girar patrimônio. Quando você vende um ativo que não está gerando valor ou que não faz sentido para você e coloca num ativo que está gerando valor e que faz sentido para você, que faz sentido para o seu perfil de risco, você está fazendo só algo positivo na sua carteira. Então, você quanto antes vender um ativo ruim e colocar o seu dinheiro em valor, melhor para você. Então, o que eu quero dizer com girar patrimônio? É aquela pessoa que entrou na bolsa muitas vezes porque viu um vídeo ali de alguém prometendo um ativo que vai subir 5.000% e acabou despertando a ganância dela, e aí ela está buscando esse próximo ativo ou essa próxima tese, né? Muita gente agora falando que é a hora dos fundos imobiliários, aí a pessoa pega o dinheiro dela e joga nos fundos imobiliários. Daqui a pouco vão dizer que é a hora das small caps, e aí a pessoa vai para as small caps. É ações de petróleo, é a tese do momento, é ações de cannabis, e por aí vai. E aí a pessoa fica girando o patrimônio dela, jogando de um lado para o outro, e não consegue se permanecer investindo em nada, tá? E o Charlie Munger tem uma frase muito boa, tá? E ele fala que a riqueza, né, o retorno a longo prazo, não tá nem na compra, nem na venda, tá na espera. Então, você tem que comprar um bom ativo, ir comprando ele regularmente e esperar. Se ele for um bom ativo, você tem que esperar o tempo passar. Só isso que você tem que fazer. É simples, mas mesmo assim, muita gente não consegue fazer porque no meio do caminho a gente tem todas essas questões emocionais de ganância e medo, principalmente, pegando e fazendo com que a gente não consiga seguir esse plano simples que todo mundo que teve sucesso seguiu. Tá? E a quinta dica que eu tenho aqui para vocês é foco no longo prazo, tá? Ela meio que fecha o raciocínio de todas as outras dicas, então se você seguir as 4 e focar no longo prazo, a chance de você ter sucesso como investidor vão subir muito, tá? E por que disso? O grande retorno das ações, né, o grande retorno de investimento em bolsa de valores, né, independente se em ações, em FIIs, em REITs, em stocks, ele está no longo prazo. No curto prazo você vai achar empresas que subiram 100% no ano, 200% no ano, mas nunca você vai achar um ativo que subiu 30.000% em um ano. Isso acontece ao longo de vários anos, dando um retorno de juros compostos em cima do valor que você investiu. Esses juros compostos em investimento em ativos reais, né, em ações, em fundos imobiliários, ele ocorre por conta do resultado composto das empresas. Ou seja, as empresas ano após ano vão tendo um resultado melhor do que o ano anterior e isso é repassado para o investidor. Então você vai ter muito mais valor encontrando o ativo, né, encontrando o ativo certo e esperando o tempo suficiente do que você tentar ficar ali jogando um joguinho de curto prazo, fazendo swing trade. Quando a renda fixa está pagando bem, você corre para a renda fixa. Quando a bolsa está subindo, você corre para a bolsa. Esse dinheiro que você colocou na bolsa de valores ou que você está pensando em colocar e está pensando em colocar agora, você não pode querer ganhar com esse dinheiro no próximo mês, até o fim do semestre, no fim do ano, né? Carteira recomendada semanal, carteira recomendada mensal, é uma coisa que faz pouquíssimo sentido, tá? A ideia é você ter uma carteira, você ter um portfólio que você pense nele para longuíssimo prazo e para algumas pessoas até para sempre, tá? Que vão deixar aí a carteira e os ativos como herança para a família. A minha ideia, por exemplo, é ser sócio de várias empresas
para sempre. Eu carregar os meus ativos e ser sócio dessas empresas até eu aposentar e viver de dividendos depois lá dos 60, 70 anos. Então, você tem que pensar nesse prazo quando você está investindo. Você não pode focar no curto prazo, você não pode se deixar ser impactado pelas notícias que a gente está vendo agora, pelo clima ruim, pela crise, né, pela queda dos ativos. Isso não pode te afetar, você tem que tentar se abster disso daqui. Então, lembrando, você tem que diversificar sua carteira em bons ativos, tá? Tenta descorrelacionar, tenta ter mais de uma classe de ativo. Você tem que conhecer bem os seus ativos para que isso facilite com que você passe por um momento difícil, como esse que a gente está vivendo agora, sem se abalar emocionalmente. E também, você conhecendo bem os ativos, a tendência é que você escolha ativos que vão te dar um melhor retorno, tá? Você tem que não girar patrimônio, então não fica tentando fazer swing trade, não fica tentando buscar a tese do momento, não fica tentando buscar essas criptomoedas aí que vão subir 100.000% no mês. Isso aí, uma pessoa em 1 milhão que vai conseguir fazer e provavelmente não é você, tá? Desculpa aí a sinceridade. Faça aportes mensais e comece devagar na bolsa. Não apressa, tá? Não apressa esse momento de você entrar na bolsa, de você ficar na bolsa. Faça seus aportes mensais. Tem vários estudos que mostram que essa é a melhor forma de você ter um retorno médio no longo prazo satisfatório, tá? E foco no longo prazo, tá? Sempre foco no longo prazo. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, lembrando, deixa o like aqui, se inscreve no canal, tem vídeo de análise aqui, tem vídeo de comparação de setor, vão ter vídeos como esse aqui, mais básicos. Então se inscreva aqui para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Por hoje é só, bons investimentos e até o próximo vídeo.